A nossa vida é um acumulado de comportamento ruim que a gente aprendeu desde que a gente nasceu. E quando o evangelho chega, ele tem que mudar esse comportamento. Se você chegar em casa, a casa estiver toda suja, tiver rato, barata, mosca, o que você vai fazer? Você vai pegar um porrete e sair matando rato por rato, matando barata após barata, matando coisas, ou você vai limpar a casa? Vai limpar a casa. Então, uma vez que você limpa a casa, não tem mais espaço nem para o rato, nem para barata, nem para mosca. Meu Deus, hein? A mesma coisa é a vida espiritual. Tem coisas que é comportamento, que precisa ser mudado. Ele não é um comportamento demoníaco, mas ele abre margem para o demônio agir. Então, digamos, vamos lá. Gente que tende a não falar a verdade, isso é um comportamento de andar mentindo. É evangélico, acabou de acreditar, mas ele ainda precisa mudar esse comportamento que ele aprendeu a vida inteira. Entra aí e ele se liberta, então. Entra aí, no caso, João 8, verso de número 31 em diante. Assim disse Jesus aos judeus que creram nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, mas eles não já tinham crido? A justificação não é pela fé? Eles não já creram? Não era para ser filho? São filhos de Deus, mas agora tem um comportamento inteiro. Processo que é chamado de santificação. E se você não arrumar ele na sua vida, vai continuar dando margem para coisas erradas. Mundo espiritual. Você conhece o mundo espiritual? Eu preciso conhecer, sim, porque ele existe, ele exerce uma influência sobre a sua vida. E você precisa saber qual influência é essa para você saber como se posicionar. Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai aprender coisas profundas aqui. E está comigo aqui o pastor Djair, um amigo, um irmão, um mestre das escrituras. É bom você dar um pause aí sempre que ele estiver falando para você ir anotar, porque talvez pode sair até um livro aí. Então fique atento. Eu não vou nem falar muito, só para você assiste esse vídeo que você vai ver como que vai ser maravilhosa as coisas que Deus vai fazer aqui. Jair, seja bem-vindo ao Encontro Entre Amigos. Queria que você se apresentasse para os nossos pessoal que está assistindo aí e esboça um pouco sobre esse assunto que vamos conversar. Amém, queridos. A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos à live do Rodrigo, a este podcast, Uma Manhã Melhor. É um privilégio estar aqui e deixa eu me apresentar. Muito prazer, meu nome é Djair, eu sou presbítero pela Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus Ministério do Vaz de Lima. Sou casado com a Noemi, pai do James e do Jordan. Tenho um canal no YouTube, você depois segue lá, se inscreve lá, Djair Olegário. E é um privilégio ter você por aqui. Hoje o assunto que a gente vamos tratar é sobre aquele tão falado assunto sobre batalha espiritual. Será que ela existe? Será que ela não existe? Será que isso é coisa de gente hiperpentecostal? Será que não é? Como é que isso se processa? O que a Bíblia vai nos dizer a respeito desse tema? Fica aí conosco que nós vamos falar sobre isso hoje. Meu Deus, ó, a gente vai subir esse vídeo aqui como collab, tanto no canal dele como nesse canal também. Aí você já sabe, né? Já sabe do nosso combinado. Chega aqui e já se inscreva para você sempre ficar por dentro dos conteúdos e sair daqui mais rico com as informações que o Senhor vai nos trazer aqui. Djair, batalha espiritual. O mundo espiritual, ele existe? Vamos lá, enquanto cristão nós temos a plena concepção de que ele existe, certo? Aliás, nós entendemos que as coisas materiais que hoje existem, a palavra de Deus nos ensina que aquilo que hoje existe não veio a existir a partir daquilo que é aparente, ou seja, o mundo espiritual é quem projetou o mundo natural que hoje a gente conhece. Então, a espiritualidade está em tudo. Não existe ser humano nessa terra que nasça ou que cresceu ou existiu sem sequer ter a noção de que exista um plano espiritual. Você pode adquirir essa concepção a partir de estudos, entrar pelo ramo do ateísmo, tentar discordar da existência de um Deus ou não, de uma espiritualidade ou não, mas fato é que todo ser humano nasce com um senso de busca por aquilo que é eterno, por aquilo que dê sentido à sua existência, por aquilo que responda à origem de onde eles vieram, quem criou tudo, de onde vieram, por que vieram. Então o mundo espiritual, ele é vivo e atuante. Porém, nós temos também a grande questão, né, que vai se levantar. A ideia de batalhas espirituais, elas existem, não existem? O fato da gente pressupor que existe uma batalha, nós já estamos colocando pelo menos dois extremos, um para cada lado. Estamos colocando uma parte que atua de um jeito e uma parte discordante. E é sobre isso que a gente vamos tratar aqui neste lugar. Fique aí conosco que nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso à luz da Bíblia. Meu Deus! Pastor Djair, referente ao mundo espiritual,
se ele existe ou não, ele é exclusivamente do cristianismo ou outras religiões também pensam assim? Na verdade, não. Para falar a verdade, eu tendo a acreditar que pessoas de determinadas religiões levam muito mais a sério o mundo espiritual do que o próprio cristão. Meu Deus. Mesmo sendo cristão, mesmo estando envolvido com um Deus que se fez homem, mesmo servindo a um Deus que morreu nessa terra por nós, mas intercede por nós ao mesmo tempo, como Romanos 8, 33 e 34 vai nos dizer, ao mesmo tempo, nós percebemos cristão que parece que ele olha para Jesus, Rodrigo, da seguinte maneira: Jesus morreu para que eu seja um bom cidadão. Jesus morreu no intuito de eu ser um bom marido, um bom filho, um bom colega de trabalho, um bom trabalhador, ser excelente no que eu faço. Porém, aí se levanta outra questão, e talvez seja uma questão que alguns aí têm levantado nesses dias. Porém, se Jesus morreu para que a gente fôssemos simplesmente um bom cidadão, eu diria que foi o sacrifício mais inútil que a gente já ouviu falar. Pelo fato do que um ateu consegue ser um bom cidadão, um bom filho, um bom marido, um bom pai, um bom colega de trabalho, e ele não necessariamente precisa crer em alguma coisa. Então, o servir a Cristo está além de ser um bom cidadão. Meu Deus, que Se forte, estiver só no fato de ser um bom cidadão, então indica que Jesus morreu em vão. Nós conseguiríamos isso pelos nossos esforços. Eita, meu Deus, eu falei pra você que o negócio ia ser bem profundo. Se você tá acostumado a ficar no raso aí, meu irmão, é hora de você desligar toda a distração, pegar um cafezinho e vamos embora que tá só no comecinho, meu Deus. Já então, você bem disse que muitos dos cristãos não levam em consideração o mundo espiritual como de fato ele é. E em cima disso eu faço uma pergunta. Por que eles pensam assim? Será que talvez por não estudar ou porque a escritura não é tão clara em ensinar isso? Na verdade, a Bíblia é tão clara quanto o sol a respeito da atuação do plano espiritual. Porém, a grande questão que se dá é que à medida que você vai crescendo, Rodrigo, você sabe muito bem que as pessoas elas não andam sozinhas, elas vão se envolver em denominações, vão começar a estudar, e dentro de determinado campo teológico ela vai chegar para essas concepções. Exemplo, nós temos hoje no campo acadêmico as pessoas que tendem para o lado reformado calvinista, tende para o lado mais cessacionista de enxergar a Bíblia. O que é que seria esse cessacionismo? Seria a concepção de que os dons espirituais cessaram, que a cura hoje já não é mais, o dom de cura hoje já não existe mais, que o dom de maravilhas hoje já não existe mais, que as coisas que acontecem uma ou outra porque se crê, mas que esses dons ficaram para o passado. Porém, o que eu disse, né, referente a pessoas de outras religiões que levam mais a sério, exemplo, se você vê as pessoas de doutrina de matriz africana, o tempo todo eles estão envolvidos com o mundo espiritual. O tempo todo eles estão se metendo nesse quesito, servindo alguma espiritualidade de algum jeito que na concepção deles eles estão certos. E nós é que estamos errados. Porém, o cristão em si, muitos deles foram atingidos por um milagre, mas depois por estudo ou qualquer coisa assim, por uma lógica teológica formulada por um teólogo, eles vão começar a descrever ou discordar até mesmo do milagre que trouxe ele a Cristo. Ele veio a Jesus porque o pai dele foi curado de câncer, a mãe dele foi liberta de um vício, mas depois que ele começa a fazer teologia, ele vai dizer, não, aquele milagre na verdade não foi, Deus me trouxe por vontade soberana, e ele vai começar a discordar de tudo que ele viveu. Então se torna meio que uma contradição. Coisas que pessoas que vêm do alto ramo da feitiçaria, pessoas que vêm de culto afro, eles não entram por este caminho, porque eles sabem que a espiritualidade está envolvida em tudo. Em músicas, em filmes, em séries, em documentários, em mídia, em política, em tudo tem espiritualidade por trás. Meu Deus. Já aí um ponto que você falou aí, que eu achei bem interessante, é por muito estudar, então o mundo espiritual acaba enfraquecendo, mas não deveria ser o contrário? Depende da linhagem que você vai estudar. Exemplo, as coisas com Deus elas não são binário, um ou zero. Não é binário com Deus. A Bíblia diz que Deus tem a multiforme sabedoria. Okay? Isso indica que Deus tem muitas maneiras de trabalhar. O próprio exemplo mesmo é os profetas que você tem na Bíblia. Você, caro ouvinte aí que está me ouvindo, curioso das Escrituras, você vai encontrar alguns profetas interessantes na Bíblia. Exemplo, nós temos um profeta chamado Jonas. Quem é Jonas? Ele é o profeta que não quer que os outros se convertam.
Ele é aquele que entra na cidade, prega durante 3 dias dentro da cidade, profetizando, dizendo que Deus vai destruir. No final, ele sai da cidade, se assenta de longe e fica esperando Deus destruir o povo. Quando Deus não destrói, ele fica chateado com Deus. Tá vendo, Deus? Era por isso que eu não queria vir. Você tem um outro profeta chamado Abacuque, que também tem o livro dele na Bíblia. Quem é esse camarada? Esse é aquele camarada que não profetiza para os outros, ele briga com Deus. É diferente. Diferente do Jonas, que não quer que Deus salve ninguém, esse daqui está preocupado com a maneira de Deus agir. Aí ele vai se apresentando, Deus, até quando eu gritarei violência, tu não nos socorrerás, gritarei sobre contenda e litígio, tu não nos socorrerás, por causa disso a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, e o ímpio cerca o justo, sai um juízo pervertido. Aí Deus diz para Abacuque, calma Abacuque, eu vou resolver o problema. Eu estou trazendo a Babilônia, ela vai entrar em Israel, vai destruir este povo, vai levar esse povo cativo, eu vou resolver o problema. Aí Abacuque fica doido e diz, mas Deus, como é que tu pode usar alguém que é pior do que nós para nos castigar? Aí Abacuque diz, eu vou subir para minha torre de vigia, espera o que você vai me responder, qual é a resposta que eu vou te dar depois que tu me responder. Aí Deus cala Abacuque quando ele mostra para Abacuque que ele não é só Deus de Israel, ele é Deus do mundo inteiro. Meu Deus. Então nós temos um tipo de profeta que não quer que Deus perdoe as pessoas, e nós temos o outro que quer que Deus haja, mas haja do jeito dele. Do jeito dele. E você tem um outro profeta que também temos o livro na Bíblia, que é o profeta Daniel. Daniel, a Bíblia diz que ele é um homem de espírito excelente. Tá ok? Ambos os três são profeta, ambos os três têm um livro deles na Bíblia, ambos os três falavam com Deus. Porém, imagina esses três trabalhando junto. Ixi. Imagina Jonas trabalhando junto com Abacuque e trabalhando junto com Daniel. Daniel excelente, Jonas reclamão e Abacuque querendo dizer para Deus como é que Deus deveria agir. Então, da mesma maneira, é como Deus lidar com nós seres humanos. A forma dele de agir é multiforme sabedoria. Ele sabe a linguagem que o Rodrigo entende, sabe a linguagem que o Dejaí entende, sabe a linguagem que o nosso amigo ouvinte está entendendo. Glória então, com você ele vai falar de um jeito, comigo ele vai falar de outro jeito, com ele fala de outro jeito, mas tudo mostrando a grande bondade dele, né, no agir inteiro. Meu Deus, entender? Que forte isso, meu irmão. Então, Deus não padroniza um padrão, ele fala na linguagem. Então Deus é mais interessado em aquele que ele está conversando entender do que o padrão que a pessoa cria. Mas aí a gente tem 2 pontos, Jay, porque vamos colocar assim, algumas instituições colocam como Deus trabalha em um padrão. Sim. Mas aí você trouxe biblicamente que as escrituras, usando sabiamente os profetas para falar que Deus conversa e se relaciona com a forma que a pessoa entenda. Sim. Então, na pergunta que eu te fiz passada, posso ser então que a falha não está na comunicação divina, então está no sistema que tenta levar essa mensagem de Deus. Tanto tentando padronizar o que Deus diz, que essa ideia de criar um padrão já vira um problema sério. Exemplo, Jesus não padronizou nem os milagres. Um cego ele cura tocando o olho, o outro ele cospe no chão, faz lodo, põe no olho, o outro ele cospe no olho e põe a mão, o outro ele diz quero, veja. Cada um ele trata de um jeito. Para que ninguém ache que o milagre está no método. Meu Deus, isso é forte. O milagre não está na maneira que se faz. Exemplo, aqui no Brasil você não vê nenhum obreiro vindo para o culto de saia. Na Escócia você vai ver, porque a cultura deles permite. Então, não queira colocar Deus dentro de um padrão, porque nem os milagres são padrão. As coisas que Deus faz, cada uma tem um jeito de agir. E o problema da humanidade é querer colocar, olha, Deus vai agir exatamente assim. É tão doido isso que tem profeta que a gente só acredita que eles fizeram o que fizeram porque está na Bíblia. Porque se você não vê... Se um camarada que nem Eliseu não estivesse na Bíblia, meu caro ouvinte, você chamaria ele de mandingueiro. Porque imagina um homem que joga sal na água, a água melhora. Que joga farinha na panela, ela cura o veneno. Que manda um rei mirar uma flecha pro leste, põe a mão sobre a flecha e diz, essa é a flecha da tua vitória. Depois manda o rei pegar a flecha e ferir o chão. O rei fere 3 vezes, ele fica bravo. Você deveria ter ferido 5 ou 6 vezes. Esse homem joga um galho sobre a água, o ferro flutua. Me explica qual é a lógica teológica por trás de um negócio desse. Me explica um homem desse. Faz uma doutrina em cima disso? Não dá para fazer. Deus falava numa linguagem que Eliseu entendia. Assim como ele falava de uma linguagem diferente para Elias. Mesmo Elias sendo o antecessor, Deus falava por Elias a partir de um anjo. Você vê sempre um anjo do Senhor falando com Elias. Com Eliseu é diferente. Você vê que Eliseu tinha uma visão aberta do mundo espiritual e ele conversava com Deus de outra maneira. Meu Deus. Então não existe padrão. Existe, então, a disposição de obedecer o que Deus está pedindo. Sim, e também existe uma questão de propósito também.
Exemplo, se Deus tem um propósito para você pastoral e eu me espelho em você e admiro o seu ministério, não necessariamente isso indica que Deus me chamou para ser pastor também. Eu posso ser muito abençoado pelo seu ministério, mas a minha vocação ser outra. Então, existe gente querendo padronizar vocações e existe um Deus que fala de muitas maneiras. Meu Deus, meu irmão. Eu acredito que eu vou ter que chamar esse cara mais uma vez pra gente falar mais sobre outros pontos aqui. Meu Então, Deus. agora vamos voltar para a batalha espiritual. Vamos botar uma batalha espiritual. Então, Djaí, Sim. pro crente hoje, você já explicou que existe. E muitos crentes estão adormecidos. Se um crente quer viver, entrar nesse mundo espiritual, a primeira coisa que ele teria que fazer seria o quê? Primeira questão é, se você já é crente, você já está envolvido no mundo espiritual. Meu Deus. Porque você entende que o Espírito Santo já veio morar em você. O Espírito não é carnal, é espiritual. O Espírito Santo já veio morar em você. Outra questão, a palavra de Deus nós entendemos que ela é espírito e vida. Então a palavra de Deus também é espiritual. Do mesmo jeito, Hebreus capítulo de número 5 vai dizer que não pude vos falar, esse daí é Coríntios, né? Ele vai falar que o alimento sólido é para os adultos, o qual em decorrência do constante exercício tem os sentidos exercitados para compreender o que é bom e o que é mal. O que seriam esses sentidos? Você tem mão, um órgão do sentido, você tem visão, você tem audição, você tem olfato, você tem paladar, você tem esses meios de se comunicar com o mundo ao teu redor. O teu homem espiritual também tem. Só que tem gente que corporalmente ele é adulto e espiritualmente ele é criança. Ele não consegue discernir quando é Deus que está falando. Exemplo, vamos lá, o cara ouvinte que está me ouvindo, se você já entregou a profecia para alguém, eu vou descrever o que, é que já aconteceu contigo. Você está no culto, você está parado, do nada Deus começa a falar algo para você a respeito de um irmão que está sentado lá no banco ou de alguém que está na igreja. Você começa a olhar para essa pessoa e não consegue tirar o olho dela. E sempre tem algo que está vindo à tua cabeça a respeito daquela pessoa. Quando você menos espera, você está assim, Deus confirma que é o Senhor que está falando. Se o pregador te fala tal coisa, é o Senhor que está falando. Se alguém tiver oportunidade, é o Senhor que está direcionando. E quando menos espera, você está lá falando com a pessoa e a pessoa está confirmando, realmente eu estou passando por isso. Então, de certa maneira, você tem os seus sentidos exercitados. À medida que você entende que essa é a maneira como Deus fala com você, e se você deixa-se ser trabalhado nisso, você vai começar a perceber que daqui a pouco você não vai pedir confirmação. Você não vai perguntar para Deus, Deus é o Senhor, me dá um sinal. Você já sabe que Deus fala com você assim. E este é o teu homem espiritual sendo construído. À medida que você entende que Deus fala com você assim, você consegue se mover melhor e entender melhor a maneira como ele fala com você. Exemplo, ele fala com Elias a partir de um anjo. Com Eliseu ele fala com a visão aberta. Meu Deus. Entendeu a ideia? Uhum. Então, existem maneiras como Deus fala. Tem gente que tem visão aberta, tem gente que tem tela mental, enxerga como se fosse algo atrás dos olhos, tem gente que ouve com o ouvido natural, tem gente que sente no coração, e você já se identificou em uma dessas questões. Tem gente que sonha, e Deus fala, o mundo espiritual está aberto o tempo inteiro, porém as pessoas elas tendem a achar que é só natural. O mundo espiritual é muito mais real do que você está me vendo agora. Ele é mais real do que a imagem que você está enxergando. Você pode estar enxergando um vídeo que pode ter sido criado por uma inteligência artificial, mas o mundo ao teu redor é mais espiritual do que isso tudo. Então, abre o teu alerta, crente. Jesus fala com os seus filhos, mas queira você ouvir a voz dele. Que uma coisa que a Bíblia deixa claro, Rodrigo, é que Deus tem prazer em falar com quem tem capacidade para ouvir, ou com quem deseja ouvir. Meu Deus. Jesus disse, não deis o que é sagrado aos cães e nem lancei as vossas pérolas aos porcos. Ou seja, se você jogar um pão da Santa Ceia na frente de um cachorro, ele não vai dizer, nossa, isso daqui é sagrado, não vou mexer. Se você jogar uma pérola na frente de um porco, ele não vai pensar, nossa, com essa pérola eu consigo mudar a história desse chiqueiro, olha aqui quanto barro, vou comprar coisas melhores aqui, vou vender essa pérola. Não, o porco vai pisar. A mesma coisa é você entregar coisas espirituais na mão de quem pensa de maneira carnal. Então, a grande dinâmica da Bíblia é tirar o ser humano de um guia natural, sua própria consciência, seus ensinadores, e levá-lo para um guia espiritual que está acima dele. Meu Deus, que entendeu, forte, hein? Eu lembrei de Jesus conversando com Nicodemos, falando, aquele que é guiado por Espírito é como um vento que não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é guiado. Então, cabe isso, né? Ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo, e também você bem disse da questão do discernimento, porque o que você falou aí nesse decorrer, gente, o Djaí trouxe um ensinamento aqui de processos.
tá? Que Deus vai falando com você. A primeiro momento você não consegue entender, mas a partir do momento que você vai sentindo isso, você vai se familiarizando com a voz de Deus e vai entendendo que é Deus falando isso com você. Mas diz aí, dentro desse processo aí, a voz da mente sempre fica falando, pô, você não tá ouvindo Deus, isso é carne. Isso acontece? Bom, é isso. Você precisa aprender a ouvir a voz que está falando com você. Quem é que está te direcionando? Exemplo, tem hora que você, amigo ouvinte, você, eu, isso já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, já aconteceu até com quem está gravando, que está por trás dos bastidores aí. O que é que acontece? Tem hora que você está pensando em tomar uma decisão e do nada você se pega conversando com a tua consciência, que parece a voz da tua consciência, mas não é. E essa consciência está te dando uns conselhos muito bacanas de coisa que você não aprendeu. Você acha realmente que é você que está falando com você? Olha só. Tá entendendo a ideia? Então, a voz do Espírito Santo dentro de nós, ela parece, às vezes, a voz da nossa própria consciência falando conosco, mas não é. E quanto mais você entende que é ele falando, quanto mais ele percebe que esta é a linguagem que você entende, mais ele vai falar por elas. Imagina, Rodrigo, como se fosse poços. Como se fosse poços. Tem gente que o canal por onde ele escuta Deus, a fonte que jorra a revelação de Deus é a partir do ouvido. Outra é a partir da visão, outra é a partir do sentido, outra é a partir dos sonhos. Existem poços por onde a revelação sai, por onde Deus vai falar. E você pode entulhar esses poços ou não. Eita, meu Deus. Aí é onde é que está a grande luta da batalha espiritual, ou do grande movimento desse tema que a gente está tratando aqui, é a guerra para a conquista de espaço. Se eu tiro a tua capacidade de ouvir Deus, eu já comecei a ganhar a guerra. Entendi. O meu poder de influência é barrado. Ele é minado. Se você não ouve o capitão, como é que você entra como soldado nessa guerra? Eita, meu Deus. Que soldado vence uma guerra fugindo do capitão? Então, a grande astúcia da batalha espiritual é levar a pessoa a fugir dos conselhos do pastor. Não o pastor natural, o grande pastor. É essa pessoa não conseguir identificar como Deus está direcionando ela. É aquela pessoa que está sempre pedindo uma resposta. Deus está sempre respondendo. Só que ela é que não está percebendo que Deus já está falando. Meu Deus. Porque o poço dela já está entulhado. Ela é alguém que Deus falava muito a ela por meio de visões. Via o mundo espiritual aberto. Hoje, por conta do tanto de coisa que ela assiste, ela entulhou o poço, o canal que Deus usa para falar com ela, ela gasta assistindo coisa que não deveria. Meu Deus. A boca que Deus usaria para profetizar na boca de alguém, a partir dela, ela entulha falando mal das pessoas. Então, quando você entulha os seus poços, você também deixa de receber a revelação de Deus, porque é o que Tiago diz, de uma fonte só não pode jorrar duas águas. Meu Deus, que forte isso. Então, ou vem de uma fonte ou vem de outra. Ou vem de outra, mas neutralidade nela não existe. Meu Deus, olha só que forte isso daí. Meu irmão, pega tudo e você vai anotando, porque isso é um conselho prático para sua vida. Estamos aqui falando sobre esse assunto, porque esse assunto é muito importante. Paulo mesmo fala sobre isso. Acho que Paulo é o que mais fala sobre mundo espiritual, né? Também. Mundo espiritual. Daqui a pouco eu vou entrar fazer uma pergunta para você referente a isso daí. Diz aí, vamos lá. A pessoa, para ela começar a se movimentar no mundo espiritual, ela precisa estar em santidade, ela precisa estar em oração e ela precisa estar em leitura da palavra. Sem esses 3 pontos, ela consegue se movimentar? O cristão, sim. O cristão ele precisa desses ambientes para ele entender o mundo que o cerca, certo? Ele precisa da palavra para balizar, não é todo espírito que te fala que você deve prestar atenção. Ele precisa da oração, porque isso coloca ele em submissão a Deus. Ele precisa do jejum quando a carne está falando mais alto. É um jeito de você sufocar o teu desejo de Rodrigo para o desejo do Rodrigo espiritual sobressair. Olha só, então, forte. você precisa deste meio para os teus canais espirituais acessarem melhor a vontade de Deus. Entender como ele se processa. Porém, tem pessoas que, mesmo tendo todo esse acesso que Deus permite ele ter, ele se torna surdo para as coisas que Deus fala. Eita.
Tá. E aí nós podemos pegar tipo Romanos 1, 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim por sua vez Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A semente que o semeador saiu a semear, a semente que caiu à beira do caminho, a pessoa não entende, vem Satanás e o arrebata. A semente que cai em terreno pedregoso são pessoas carnais, que recebem a palavra, se alegra no momento, mas depois vai embora e o fruto não permanece. Tem um outro que é o terreno espinhoso, esse é terrível, que é a pessoa que recebe a palavra, entendeu, reconheceu que aquilo é verdade, o texto diz, Mateus 13, verso de número 22, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, por mais que essa pessoa teve acesso a algo espiritual que foi dado por Deus, ela recebeu essa graça em vão. Ela não vai deixar isso mudá-la. Ela vai sufocar porque ela está presa nas coisas da terra. Quem manda na vida dessa pessoa é a vontade natural e não é espiritual. Então, assim, o crente, para entender melhor a vontade de Deus, ele precisa de Bíblia, de culto, precisa de oração, ele precisa estar em contato com Deus, precisa de dons espirituais, está envolvido alguém, porque a Bíblia diz que o meu dom atende você, o teu dom me atende. Então, estando com o crente, eu estou sendo aperfeiçoado. A convivência com quem busca Deus te torna alguém melhor. Porém, é possível, como Judas, estar envolvido nesse ambiente todo espiritual e ainda assim rejeitar isso tudo. Meu Deus, irmão. E tomara que isso não seja a sua realidade. E se for, tem e existe tempo de você reverter isso aí. Como? O Djaí acabou de nos ensinar, que é você desentulhar esses poços espirituais e entulhar os poços da carne, para que venha fluir água, que venha levar o reino de Deus para as outras pessoas. Bom, Djaí, agora a gente vai aprofundar mais, subir mais um nível aqui, para aprender um pouco mais aí sobre isso. Djaí, existe poderes espirituais territoriais que governam, por exemplo, um bairro, onde, por exemplo, vamos imaginar que uma igreja chegue em determinada localidade. Existe uma batalha ali que resiste essa igreja de prosperar? Sim, agora para isso nós vamos ter que definir de fato realmente a ideia da batalha espiritual. Uhum. Toda batalha ela é definida, caro ouvinte, a partir da tentativa de conquistar território. Imagine vocês, no caso Rússia e Ucrânia, a briga para obter um território, a guerra entre Irã e Israel para a conquista do território, as grandes guerras que existem é sempre pela tomada de território. E esse território não necessariamente precisa ser terreno físico, ok? Ele pode ser dentro de um espectro político, pode ser dentro de uma filosofia e cultura, pode ser dentro do território emocional da vida da pessoa. Essa é a guerra que vai acontecer dentro da tua mente para você não fazer o que você quer. É a guerra que Paulo descreve em Romanos 7. Porque não faço bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. É essa guerra que acontece, a tomada de território para permanecer ali sobre aquele lugar. Então existem forças espirituais que tentam de alguma maneira subjugar ou tentar dominar, manter o controle sobre aquele lugar. Porque quanto mais você serve a um lado da espiritualidade, mais ele usa você como canal para os seus determinados fins. Se você está cedendo a tua vontade, na mão da vontade de Deus, deixando o plano dele correr, você é um agente do reino de Deus, que vai avançar, que vai apresentar o evangelho. Porém, se você está achando-se neutro ou até ativo na outra questão para o outro lado, você vai ver uma ação acontecendo. Então, todo propósito se dá dentro de uma questão de querer tomar território. Aí agora nós vamos para a ideia da batalha espiritual em si, a questão territorial. O que a Bíblia tem a nos informar a respeito disso? Você vai ver em Gênesis, quando Deus aparece para Abraão, ele vai dizer para Abraão, certamente essa terra eu darei aos teus descendentes. Porém, eles serão escravos dentro de uma terra por 400 anos. E depois disso eu tirarei de lá com mão forte. E darei para eles essa terra, porque ainda não se completou a medida da iniquidade dos cananeus. Então existe um tipo de pecado que os cananeus estavam cometendo e chegaria o tempo de ser julgado. Enquanto isso acontece, existem ações ali que mantêm aquela cultura naquele lugar. E você já sabe quais são. Mais à frente você vai ver Deus falando com o povo, e a partir do profeta Daniel, que fica mais clara essa ideia de batalha em si, você vai ver Daniel, ele entrando em oração para entender as visões que ele tinha recebido, e Deus vai dizer para ele, vai enviar um anjo
para trazer a resposta. Você já conhece esse texto, o anjo vem até Daniel e diz, sabe, porém isso, que desde o primeiro dia que tu aplicaste teu coração a entender as visões, eu te fui enviado para vir trazer a ti resposta, porém eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia. Isso está em Daniel capítulo 9, se não me falha a memória, versículo de número 10. Porém, se você pegar o versículo 21 e 22, você vai ver que o anjo vai dizer para Daniel o seguinte, e saindo eu de ti, outra vez pelejarei contra o príncipe da Pérsia, e ninguém vem para mim socorrer a não ser Miguel, o vosso príncipe, e após ele virá o príncipe da Grécia. Ou seja, outro. Existe um príncipe sobre a Grécia, um sobre a Pérsia e um sobre Israel, que era Miguel. Eita. Tá entendendo? Uhum. Quando você vê o Gadareno, que está no território de Gadara, você vê os demônios, eles começam a conversar com Jesus e eles pedem para não ser mandado embora daquele território. Por quê? Ali existia uma cultura que mantinha a ação deles. Existia a legalidade para eles poderem atuar. Deus. Então, aonde tem a legalidade para atuar, eles podem permanecer. Então, digamos, tem demônios que têm legalidades, só para ficar mais fácil, digamos que as legalidades que são abertas, tipo, num continente europeu, não são as mesmas brasileiras. Digamos que lá eles têm problema com comida, exemplo. São demônios que atuam na área da glutonaria, levando o crente a ter problemas renais e blá. Tá ok. Porém, aqui no Brasil, digamos que os problemas são de ordem da mentira, que brasileiro gosta de inventar conversa, gosta de contar, sempre dá um jeitinho nas coisas, né? Uhum. Então, pronto. Então, digamos que as ações e as legalidades que o brasileiro dá não é a mesma lá. Então, os tipos de ação demoníaca que acontece lá não necessariamente as mesmas que acontecem aqui, porque o território aqui transmite um tipo de legalidade e ação para eles atuar, que lá não acontece. Então, sim, existe, e isso eu posso contar por experiência, se é que eu tenho tempo para comentar isso aqui, Rodrigo. Esses dias atrás nós fomos para Londrina, para um retiro espiritual que acontece da comunidade Água Viva, pastor Sérgio, uma bênção. Se estiver me assistindo, Deus abençoe a sua vida, pastor. E nós, ao cruzar a fronteira de São Paulo com Paraná, nós orou, assim que passou, nós orou na fronteira e fomos embora. Digamos que nós fomos para lá, participamos do retiro, no meio do retiro eu comecei a sofrer ataque. Começou a me dar alergia, da parte da cintura para cima começou a me dar alergia. Nós levamos muita pessoa que precisava de tratamento, precisava de passar pelo retiro, de ser tratado, de passar pelo processo de libertação, ouvir uma palavra e tudo mais. E a minha alegria era ver aquele povo tratado. Resultado, Deus batizou a maioria, libertou gente, transformou gente voltou de lá com a cabeça totalmente mudada. Porém, no dia que a gente saiu do retiro, que dormimos na casa pastoral, no outro dia eu quase não levanto da cama sofrendo ataque espiritual. Meu pai e mais uns 3 outros pastores oraram por mim umas 4 vezes. Depois de vomitar uns horrores lá, comecei a melhorar, comecei a voltar ao normal. E de lá já voltei declarando guerra. Eu já não gostava do inimigo, agora que eu não gosto mesmo. Mas sofrendo ataque, exatamente por conta disso. Ataque que aqui em São Paulo você não sofre. Parece que ao passar a fronteira, pregadores que viajam pelo Brasil, que saem de uma nação para outra, você pode perceber, pergunte para eles. Quando eles descem no aeroporto, parece que a sensação é outra. Parece que a opressão é outra. Porque existe legalidades em um lugar que outros não produzem. Meu Deus, irmão. Isso aqui é muito forte. É um assunto que você não escuta por aí. Por isso que isso já merece o seu like, já merece você comentar o que você está achando, já merece você se inscrever, já merece você ir lá no canal do Djaí para você aprender mais sobre isso. Ele está vindo de uma série lá falando sobre batalha espiritual e orando também em cima desse ponto para você se movimentar. Pastor, então, referente a isso, por isso que Jesus mesmo nos ensinou que somos embaixadores do reino. Sim. E a palavra embaixador significa você levar para o outro território a cultura do seu reino. Sim. Por isso que quando Jesus nos envia, ele fala, quando o reino de Deus é chegado em um lugar, o reino das trevas tem que sair. Sim. Então, as igrejas hoje, e aqui é um ponto bem delicado, mas a gente precisa falar, porque a cura só vem depois que a ferida é exposta. Sim. Muitas igrejas hoje, eu acredito que não está funcionando da forma que deveria. Sim. Como que seria essa forma? É acordar para esse cenário, para esse ambiente e lutar com as ferramentas certas. Paulo diz, nossas armas que temos que ter são armas espirituais. Então tem muito crente querendo lutar luta espiritual com armas materiais. Aí não vai dar certo, o inimigo vai dar risada de nós. Nesse ponto, você viaja para vários lugares, prega em vários cantos, qual é a sua percepção
mediante ao propósito da igreja nessa visão de reino. Mais uma vez, é ganhar a nossa visão. Ah, Tudo como você enxerga. Vou te explicar um negócio. Uma das melhores estratégias que o inimigo pode usar é nos fazer desumanizar outras pessoas. Vou te explicar isso aqui de uma maneira mais básica. Ah, se você sair para evangelizar, Rodrigo, e você encontrar uma prostituta e continuar olhando ela como uma prostituta, tu evangelizaria ela? Vamos mudar o exemplo? acredito que é. Antes de você responder, vamos mudar o exemplo. Se você sair para evangelizar e você vê alguém vestido característico de uma religião totalmente diferente da sua, e você enxergar ele, continuar olhando para ele como essa pessoa dessa religião, você consegue evangelizá-lo? Vou mudar o exemplo. Se você sair para evangelizar e você encontrar alguém que... tem termo que eu não posso usar, que senão o YouTube derruba o nosso vídeo. Mas gente que faz coisas que não deve com criança. E tu olhar para ele como uma pessoa que faz isso, tu evangeliza? É. A melhor tática de Satanás é fazer você não enxergar outra pessoa como alguém que é pecador como você. Você distanciou ele de você, já não faz mais sentido você pregar para ele. Não faz sentido você anunciar o evangelho para alguém que você não enxerga como alguém que é possível ou que merece ou que deveria ser alcançado pelo reino de Deus. Para falar a verdade, nós procuramos pessoas que mereçam ouvir o que a gente tem para transmitir. Nós quer achar alguém que vale a pena você transmitir para ele. Se você ver alguém, você vai falar, não, essa pessoa, essa daí é de tal religião, essa daí faz sacrifício de criança. Eu vou inventar de colocar uma pessoa, vou falar para uma pessoa dessa, não, deixa Deus tratar. Você não tem, você não, parece que a pessoa não consegue entender que essa pessoa talvez ela só faz isso porque foi o que ela aprendeu. Ela não conheceu o Jesus que você conhece. O Jesus que muda a tua história, que muda a sua forma de pensar, que altera a sua forma de enxergar. E por isso não acontecer, vale a pena manter a visão entre os comuns, entre o da igreja, aquele que fala a tua linguagem, aquele que não te confronta, aquele que vai te dar uma palavrinha daqui, mas você sabe que é de vocês para vocês mesmos. Enquanto isso, temos hospitais que não ouvem você, temos casos de recuperação de gente que não vai ouvir você, temos o bairro que cresce de criminalidade. Quantas vezes você viu a igreja fazendo propósito para diminuir a criminalidade no bairro dela? Quantas vezes você viu a igreja fazendo propósito de oração, pedindo a Deus que os remédios dentro das UBS não venham a faltar? Quantas vezes você viu o povo de fato se envolvendo com essa questão? Aqui, na verdade, nós queremos achar os merecedores da graça. E nós não vamos achar. E se Satanás fizer você enxergar o outro de uma maneira que você não deva pregar a ele, ele já ganhou a batalha. Já não tem mais para que você sair da sua zona. Já não tem para que o Rodrigo não ser mais outro. Exemplo, se todo esse trabalho que a gente faz girar em torno da gente ser monetizado, ganhar dinheiro, sim, isso é consequência. Mas não vier em torno das pessoas que vão nos ouvir, os testemunhos que você vai ouvir, Rodrigo, eu estava pronto a cometer um erro grande na minha vida, mas depois daquele podcast que você fez com tal pessoa, a palavra entrou no meu coração e eu decidi mudar de atitude. Se não for este o propósito, acabou. Acabou. É simples assim. Ou você entende que Deus tem um plano para a vida de todo mundo e que se essa pessoa parar de resistir à ação de Deus, o plano vai se desenrolar, ou você não prega para ela. Então, olhe para o ser humano. A igreja precisa olhar para as pessoas como um potencial irmão em Cristo. Que se o evangelho chegar, não estou dizendo que vai tirar a pessoa, isentá-la de receber a mão do Estado sobre ela. Exemplo, alguém que matou muita gente, não sei nem se esse tempo pode usar no YouTube, mas tá bom, acho que pode, eu não estou falando. Alguém que cometeu muitos crimes, aceitou Jesus, agora o Estado não vai botar a mão sobre ela. Não, sim, o Estado vai chegar, ela vai para a prisão e tudo mais, mas é um preso livre. É alguém que entendeu que ela estava escravizada, preso. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos em pecado e ofensa. Isso indica que nós não tinha como sair da nossa situação sozinho. Só que agora que Jesus nos tirou, nós quer dizer quem merece sair ou não. Nós quer dizer quem pode ser tratado ou não. Nós quer dizer quem pode ser alcançado ou não. É por isso que o menino não merece ouvir o evangelho. É por isso que o traficante que vendeu droga para o teu filho não merece ouvir o evangelho. É por isso que a mulher que levou o teu marido embora, ela não merece perdão. Porque te fez mal demais. Então desumanizou o ser humano, não há mais sentido do que pregar para ela. Salmos 39 nos diz assim, Rodrigo, os meus ossos ainda não haviam se formado, mas no teu caderno todos os dias estava escrito. Deus tem um plano para todo mundo, só basta a gente parar de resistir à ação dele. E aí o plano vai se desenrolar. E a grande batalha é você não ver isso.
Meu Deus, não. O que você fez aqui agora, Jair, foi tirar a cortina e mostrar o que de fato está acontecendo. O Luiz está aqui, o que faz toda essa mágica acontecer aqui, sabe que o nosso propósito aqui, Jair, é pregar o evangelho, porque entendemos Mateus 24, se não me engano, acho que é 14 ou 12, que fala, e quando o evangelho do reino for pregado, 14. 14, testemunha a todas as nações, então vai vir um fim. Por isso que estamos aqui na internet, por isso que você já vai se apegar nesse propósito e vai mandar para alguém também. Você vai se apegar nessa causa, já vai enviar para alguém, porque estamos fazendo alguma coisa, estamos se posicionando para o reino vir. Só quem vai solucionar tudo isso é o reino de Jesus quando ele voltar para fazer isso aí. Jair, você tirando essa cortina, Sim. eu cheguei a uma percepção aqui, cara, que estamos sendo como o próprio Israel foi lá atrás. Não querendo ver as coisas, por exemplo, o evangelho veio para os gentis. O Israel não queria aceitar isso. Hoje nós também não queremos aceitar que o evangelho chega para o outro. Ou seja, estamos colocando um título que somos melhores do que ele. E outrora estávamos lá. E agora estamos aqui, mas parece que tivemos uma amnésia. A batalha ganha dos dois lados. Ganha do lado de quem ainda está escravizado porque não ouviu a verdade, e a verdade escravizada na boca de alguém que não quer falar para outra pessoa porque não vê nela mérito para ouvir o que eu tenho a dizer. Consegui entender? Então, de um jeito ou de outro, a batalha continua sendo ganha. É por isso que você vê igrejas minguando, ministérios que foram potentes no passado pelos milagres que realizavam, pelas curas que realizavam, mas você passa na porta hoje e você não vê um jovem. Porque nós não falamos a linguagem desse povo mais. Uma dificuldade que está acontecendo é que quem era do antigo, a irmã do Coque, que nada mais é do que a visão. Se você botar aí no Google, dá uma googada aí. Procura a imagem de uma beata católica de 1900. Você vai ver a irmã do Coque. Aí, É a mesma imagem. O coquezinho saia no meio da canela, mesmo jeitão de se vestir. Só mudou agora que essa irmã agora é pentecostal. É esse o ponto, mas a imagem é a mesma. E este povo está com dificuldade de transmitir o evangelho para a linguagem do povo que está vindo agora. Você sabe o que é Six Seven? Não entendi. Você sabe o que é Six Seven? Você sabe o que é Farma Áurea? Não. Então, é a linguagem de uns doidos aí que está surgindo. E nós temos que entender isso para falar para este povo. Eles também merecem ouvir o evangelho. Eles precisam ouvir o evangelho de um jeito que ele entenda. De novo, Deus falou com Jonas na linguagem que ele entendia. Deus falou com Abacuque na linguagem que ele entendia. Deus falou com Daniel na linguagem que ele entendia, mas na linguagem do jovem não quer falar. Não é que é pecado falar a linguagem deles. Não é, o pecado seria você alterar a verdade para trazer eles para a igreja. Agora, você falar a verdade na linguagem que ele entende, quando você tem filho? Tenho. Quantos? Um só. Um só. Quantos anos ele tem? Menininha, vai fazer 4 meses. Vai fazer 4 meses. Como é que o Rodrigo fala com ela? Bebezinha do pai. É assim que funciona. Isso. Daqui a alguns dias você vai falar com ela, filha, o seu jeito de falar vai mudar, mas é a mesma pessoa. Você sabe que determinados padrões de pessoa requer determinada linguagem. Exemplo, se você está num ambiente jurídico, o português juridiquês de quem mexe com a advocacia é um português bem difícil de você entender, porque é a linguagem do ambiente. Então, se você quer falar de Jesus na linguagem de um advogado, você tem que aprender a linguagem dele para falar. Só que hoje as pessoas não querem dedicar tempo porque custa dinheiro. E ninguém ganha com isso. O que você ganha para falar a linguagem do traficante? O que você ganha para falar na linguagem de quem fica farmando aura e falando Six Seven? Você não ganha nada. Você está parando a sua vida, você está dedicando o seu tempo, você está dedicando o que Deus te deu para você ser útil para alguém. E não foi isso que Jesus fez. Meu Deus. No final de tudo, de novo, a grande batalha é, no final de tudo, não foi isso que Jesus fez? Meu Deus. Então, eu vi uma frase, meu Deus. Só para concluir, eu vi uma frase no livro que eu estava lendo do Shaul Bolz. Ele usa uma frase fenomenal. Ele diz assim: quem vê Jesus entrando na casa de Zaqueu, ou muda de opinião sobre Jesus, ou muda de opinião sobre Zaqueu. Mas não dá para manter as duas visões ao mesmo tempo. Porque quem é Jesus? Ele é o suprassumo da melhor pessoa que poderia vir. O Messias que esperamos tirar Israel dessa opressão de Roma. Aí do nada você vai ver ele entrando na casa de um cobrador de impostos para Roma. Você tem duas opções. Ou esse cobrador de impostos tem alguma coisa que eu não vi, ou esse líder, na verdade, é um fajuto. Porque se ele fosse líder de verdade, ele não entrava na casa de um camarada desse. Olha só. Não cabe a visão do Jesus
com a visão que você tem de Zaqueu, não cabe com a visão que você tem de Jesus. Então, existe um conflito na nossa cabeça de como traduzir Jesus para o nosso povo. E o tempo está passando. E muitas pessoas já se foram, porque na verdade eles eram diferentes de nós. Atuavam diferente de nós. Falavam a linguagem de nós. Se você vê um irmão de dread, você já não quer pregar, já não é crente. Como assim um crente de dread? Como assim um irmão usando calça? Como pode uma varoa do Senhor usando brinco? Esse povo não pertence a Deus, ou seja, o brinco dela vale mais do que o sangue de Jesus. Olha só. Tá entendendo a ideia? Meu Deus. Então, esse é o ponto. Ou você fala, entende, de novo, dentro da batalha que tu já está envolvido, tu querendo ou não, tu faz parte dela, ou você entende que quando você começa a achar que a tua maneira de se organizar como igreja não é o evangelho é o que você recebeu de Cristo, mas como cristão nós se organizamos como igreja de um jeito, nós colocamos a liderança de um jeito para atender melhor o povo. Ou eu entendo que essa organização não é o evangelho, ela é necessária ao evangelho, ou seja, ela ajusta o evangelho para nós atender melhor o povo, ou você entende que ela de fato é bíblica e você coloca a sua estrutura como forma de você medir quem merece o evangelho ou não. Meu Deus, meu irmão. Então, se você não é cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, se você for bispo, que é fora da minha organização, você já nem é crente. Se você for bispo e não é um cooperador, já tem um problema sério. Então, tem gente que coloca a organização acima do evangelho. E o evangelho ele vem, e quando ele vem, ele junta pessoas que amam a Cristo, e essas pessoas, quando se juntam, elas se organizam. Aí vão se organizar de diversos jeitos. Uns vão ser comunidade, outros vão ser episcopal, outros vão ser congregacional, outros vão ser presbiteriano, e não importa qual é a maneira. Porém, a nossa grande guerra é: precisamos ocupar espaço. E o evangelho de Cristo, ele existe para isso. Nem todo mundo foi chamado para trabalhar dentro da igreja, para ser um pastor, um diácono, um evangelista, um presbítero ou qualquer coisa assim. Mas essa pessoa às vezes é chamada como pilar financeiro, alguém que vai desbravar, abrir porta de emprego, abrir uma empresa, criar CNPJ, contratar pessoas que vai ser os irmãos já em Cristo, que vão alcançar um emprego, que vai ter uma renda digna. E essas pessoas é quem vão ofertar e dizimar, quem vai financiar obra missionária, quem vai ajudar na compra de um terreno para o povo se organizar. Então, as pessoas elas têm essa dificuldade de entender qualquer coisa que aconteça fora do escopo religioso que ela já desenhou na cabeça dela. Meu Deus, meu irmão, olha só que aula poderosa que você teve do passado, do presente e do futuro, de todo esse impacto que, se você não parar hoje, esse impacto vai chegar. E não queremos isso. Não queremos isso, por isso estamos trazendo aqui as escrituras para te esclarecer. Paulo diz, não me lembro se é Efésios, que ele fala: desperta, ó tu que dorme, Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Efésios, né? E te iluminar é o quê? O trazer o conhecimento para você pegar esse conhecimento, provar, mensurar, viver esse conhecimento, tudo que o Djaí está falando. E só lembrando, tudo isso que o Djaí falou, que estamos falando, é batalha espiritual. Porque você perder a identidade numa guerra, isso é uma batalha. Você não está cumprindo o propósito para o qual você foi chamado, para o qual você foi convocado. Isso é batalha, ele está ganhando de você, sem usar a espada, ele está só mudando a sua identidade. Foi como Nabucodonosor tentou fazer com os jovens lá, que era Misael, não me lembro agora o nome deles hebraico, mas colocou o nome dele babilônio para remeter uma nova identidade para eles. Então, fazendo isso, ganhar o espaço. Então olha só que ponto, meu irmão, olha só. Deixa eu fazer mais umas perguntas aqui pro Djaí, bem precisa, referente a isso. Djaí, um dia eu ouvi você ministrando. Sim. E você disse sobre 3 pontos, ou 3 fases, eu não me recordo agora de todas elas, mas eu vou falar uma, você vai se lembrar, de possessão, opressão, e a outra, se eu não me engano... Indução, sugestão, indução e possessão. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. Não existe corpo sem habitação. Não existe neutro no meio da história. Vamos colocar um texto para ficar mais fácil? Lucas 11, eu estava observando aqui agora, Lucas 11, versículos de número 16 em diante, você já vai ver algo começando a acontecer. Nada melhor do que Jesus mesmo explicando o mundo espiritual, como ele se processa. Tem gente que tem dificuldade com isso. Porém, o texto diz a partir do verso 18, né? Ele vai falar sobre... Verso 16 e 17, ele vai falar das pessoas que estavam pedindo sinal do céu. Jesus tinha acabado de expulsar o demônio de um homem que era surdo, e Mateus vai dizer que ele era surdo e mudo, não, surdo e cego.
Depois que Jesus orou por ele, ele começou a ver e a ouvir de boa e as pessoas ficaram admiradas. Os fariseus começaram a dizer que Jesus tinha demônio no corpo, fazia isso por Beelzebu. Algumas pessoas estavam pedindo para Jesus um sinal do céu e nessa Jesus começa a descortinar o mundo espiritual para eles. A primeira coisa que Jesus vai dizer é que o mundo espiritual ele trabalha dentro de uma unidade. Ok? Verso 18 ele vai dizer que Satanás se está dividido contra Satanás, logo não subsistirá o seu reino. Outra coisa que Jesus vai trabalhar é que ele vai colocar a ideia de que existe dois reinos em ação. O reino de Cristo e o reino do inimigo. E aonde os dois reinos estão, vai acontecer choque, vai acontecer guerra, vai acontecer batalha. E uma coisa que Jesus diz é que um chegando, o outro sai. Que é justamente o que você disse. Versículo de número 19 vai dizer: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulso a vossos filhos? Eles, porém, serão vosso juízo. Verso 20 diz: se eu, porém, expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Meu Deus. Então, da onde o reino de Cristo chega, os demônios saem, as doenças saem, as coisas saem, isso é a manifestação do reino de Deus. Coisas que o reino das trevas traz. Doença, traz problemas psicossomáticos, traz ansiedade. Não é que toda ansiedade, todo problema psicossomático, toda doença é demônio, mas pode vir por influência deles. E uma coisa que Jesus vai colocar é, a partir do versículo de número 22, do verso 21, ele vai dizer: quando o valente guarda a amada a sua própria casa, fique em paz e segurança todos os seus bens. Mas vindo outro mais valente do que ele, vencendo, ele tira-lhe toda a armadura em que confiava e divide os seus despojos. O que isso quer dizer? Não existe casa sem habitação. Teu corpo é um templo. E ele ou é habitado por Deus, ou ele está dando sopa para ser habitado por outra coisa. E depende da influência que você vai ter. O que o texto vai nos dizer? O que a Bíblia nos apresenta? Quando os demônios atuam, eles atuam de algumas maneiras que a gente consegue ver na Bíblia. Eles começam a trabalhar a parte de sugestão. Que sentido seria esse? Olha o tipo de sugestão que Pedro deu para Jesus, Mateus capítulo de número 16. Depois de ele dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 3 versículos depois, Pedro vai dizer: tem de misericórdia de ti mesmo, Jesus. Não, isso não vai te acontecer. Como assim você vai para a cruz? Aí Jesus diz para ele o quê? Arreda Satanás. Porque não cogita das coisas dos homens, mas de Deus. O que Jesus está dizendo? Que Pedro está endemoniado? Não. Ele está dizendo que a sugestão de Pedro é demoníaca. Uma ideia que a mente dele... Isso. E isso pode ter sido soprado no ouvido de Pedro e Pedro não percebeu. Olha só. Ok? Outra questão. Existe a questão esse, no caso, seria a sugestão. Existe, no caso, também a indução. Quando a questão é doutrinária. Não é a questão tipo de uma sugestão básica de algo que você falou por besteira, mas é quando é algo doutrinário. A Bíblia vai falar que existe doutrinas de demônio. Nos últimos dias se apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônio. Ok? Então existem doutrinas que ela induz você para um caminho errado. Induz você a acreditar em algo que contraria abertamente a palavra de Deus. E temos o caso mais conhecido, que é a ideia da possessão. Que é quando a pessoa, de fato, ela toma ela perde o controle para uma ação maligna que está acontecendo sobre ela. Então existe basicamente 3 maneiras de atuar: sugerindo para você alguma coisa, te doutrinando a partir de alguma coisa, ou te possuindo. Então, essas são as ações malignas do demônio sobre a vida de alguém. A ação do Espírito Santo é libertando essa pessoa. Meu Deus. É bom que o diabo faz e Deus desfaz. Deus desfaz. Meu Deus, olha só, meu irmão. Então, no caso de Jair, o primeiro, se nós fosse colocar por fase, a primeira fase seria o inimigo sugerindo. Ideias. A segunda seria induzindo. A partir de doutrinas. E a pior já seria a possessão. A possessão. Meu Deus. Jair, e referente àquele texto que Jesus fala que quando a pessoa não guarda a sua casa, o demônio sai, volta e traz mais 7. Então, aí no caso já é a continuação de Lucas 11 que a gente já leu. Primeira coisa que eu quero que você observe aqui comigo. Dentro do assunto de novo, nós vamos voltando a partir do verso 24 ao verso 26, você vai ver Jesus destacando justamente esse ponto. Não existe casa sem habitação. Olha o que o texto vai dizer, a partir do versículo 24. Quando o espírito sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não acha. E voltando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Verso 25. E tendo voltado, entra na casa e acha varrida e adornada. Verso 26 diz: e então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Observe que Jesus está falando disso justamente depois de falar do valente, que tomou a casa, certo? Só que a grande questão é, o verso 21 e 22
vai dizer que o valente, ele toma a casa e ele acha que ali está em paz, que ninguém vai mexer com ele. Só que ele fica observando, a Bíblia diz que ele fica olhando para ver se ninguém vai se levantar. Quando surge um mais valente do que ele, porque ele sabe que existe alguém mais valente do que ele, quando surge esse mais valente, a Bíblia diz, vencendo, tira-lhe toda a armadura. À luz da Bíblia, nós ouvimos muitas pessoas pregando e falando sobre a armadura de Deus, mas você já ouviu falar que Satanás tem armadura? Meu Deus, hein? Que forte isso, hein? É por isso que algumas pessoas você impõe a mão, dá a ordem e o demônio não sai. É por isso que Jesus vai descer do Monte das Oliveiras, descer do Monte da Transfiguração com os discípulos, e um pai vai vir desesperado dizendo para Jesus, eu trouxe a teus discípulos, pedi que eles expulsassem, eles não puderam. Jesus pergunta, desde quando isso acontece? Outra coisa que você precisa entender, a Bíblia diz que o reino dos céus é dos pequeninos, das crianças é o reino dos céus. Só que quando Jesus pergunta para o pai daquele menino, desde quando ele estava sendo possuído, o que é que o pai responde? Desde a sua meninice. Então, desde criança havia uma legalidade sobre a vida daquela criança, que aí é outro assunto, que é a questão de hereditariedade, se pode vir ou não. Mas eu não acredito que foi pecado daquele menininho, que fez ele ser possuído desde criança, mas algo que a família fazia, trouxe essa legalidade para a criança, e a criança, desde criança, ela manifestava. E nos pés de Jesus ele caiu. E quando os discípulos chegaram para Jesus e depois perguntaram por que nós não podemos expulsar, Jesus responde da maneira que todo mundo conhece. Qual é a frase? Você já sabe, você já respondeu. Antes de eu perguntar, qual é? Essa caça de demônio não sai, senão... Coloca aí nos comentários aí para saber qual é. É isso aí. É isso aí. Então, o jejum e a oração vai colocar você no lugar certo para você lidar com esse tipo de problema. Tem demônio que você só dá a ordem e ele vai embora. Mas tem demônio que é resistente porque ele tem legalidade ali. Ele não vai sair porque ele não entrou por causa de uma fraqueza da pessoa. Ele entrou porque essa pessoa deu brecha. E a brecha trouxe ele para lá. Explicar isso aqui a partir de um outro ponto. Eu já orei por pessoas, pela cura de pessoas, que eu orava por aquela pessoa, a cura acontecia de muitas pessoas, de determinada enfermidade. Porém, determinada pessoa, eu fui orar por ela, eu expulsava e não saía. Ordenava e não saía. Ordenava e não saía. Eu perguntei para a pessoa, aconteceu alguma coisa antes para você, antes disso acontecer? Desde quando isso começou a acontecer? Ah, me aconteceu isso, isso e isso. Falei, você já perdoou a pessoa que te fez isso? Ah, falou, não perdoei não. Eu falei, então pronto, você não quer perdoar ela agora não? Eu falei, então, ora aqui comigo, eu libero, eu perdoo essa pessoa, eu me esqueço de todo o mal que ele fez, assim como Cristo me perdoou, eu perdoo ele. Eu falei, agora vem cá, em nome de Jesus, todo mal sai, pronto, curou na hora. Eita, meu Deus. Então o problema não era a questão do inimigo ali, o problema era a legalidade que existia para ele atuar. Então a doença pode ser a consequência de uma legalidade aberta. Para você entender melhor, Provérbios, vamos dar uma olhada comigo. Provérbios 26, 2. Tá forte aqui, irmão. Vai pegando aí, porque aqui... Provérbios capítulo 26, versículo de número 2. Eu preciso que você entenda isso daqui da maneira mais básica. Como o pássaro que foge e como a andorinha em seu voo, assim a maldição sem causa, ela não se cumpre. Para a maldição pegar, ela precisa de um motivo. Ela precisa de uma legalidade, uma porta aberta. Imagine que como se fosse um portal. Você abre a brecha para o inimigo passar por ela. E isso é aberto a partir dos pecados que se cometem. Então vamos lá. Existe vários tipos de brecha dentro da Bíblia. Existe a falta de perdão, que é uma brecha das maiores que tem. Aliás, a falta de perdão é um pecado sem perdão. Tu sabia disso? Uhum. A gente fala do único pecado sem perdão, fala que é a blasfêmia contra o Espírito. Não! Mateus 19 vai dizer, se vocês não perdoarem aos homens, vosso Pai também não perdoa. Então a falta de perdão não tem perdão. Eita, meu Deus. A apostasia não tem perdão. Hebreus 6, versículo do 4 ao 6 vai dizer que não tem perdão. E a blasfêmia contra o Espírito, que não é apostasia, também não tem perdão. Então são 3 tipos de pecado que não tem perdão na Bíblia. E um desses é um dos mais cometidos. Alguém me fez mal, eu perdoo, mas você não se canta no meu. Eu perdoo, mas você ainda, você é um indiferente. Você não entendeu o que é perdão. Eu libero você. Você me fez mal, eu entendo. Ok, mas eu não vou carregar a âncora que você colocou sobre mim. A minha vida não vai ser pautada a partir do que você me fez. Eu entendo que Deus também tem um plano na sua vida. E assim como eu errei com meu Deus e errei com muitas pessoas, eu libero você para você viver a sua vida. Ali acabou a legalidade. Então, tem gente que abre brechas na vida, exemplo, a partir de consultas espirituais, a partir de fonte que não é o Deus da Bíblia. Gente que gosta de consultar astrólogo para saber se o signo dela vai ter sorte naquela semana. Tudo isso entra como legalidade. Questões que atacam diretamente a sexualidade, o vício
em assistir conteúdo adulto, eu não vou dar um nome para a plataforma não destruir, o abuso sobre a vida de pequenas pessoas, que ataca diretamente a identidade dela. Não é que toda criança que passa por isso tem uma entidade que o acompanha, mas a partir disso ela pode ser implantada nela um trauma e a partir desse trauma a coisa acontecer. Exemplo, gente que nunca é curada de problemas de bipolaridade. Você tenta procurar a causa da depressão dela e você nunca encontra. Você tenta entender por que a criança age desse jeito e nunca conseguiu. E quando você entende que a pessoa perdoa quem fez o mal a ela, naquele momento, acontece a cura na mesma hora. Meu Deus. Entendeu? Então, são legalidades que são abertas a partir disso. Provérbios 26, versículo de número 2, vai dizer que se não houver causa, a maldição não pega. Só pega quando existe um motivo. E esse motivo é aberto a partir das nossas formas de agir, do nosso comportamento diante das coisas de Deus ou não, ou da nossa tentação de ser neutro no mundo espiritual. Meu Deus, irmão. Então, olha o que eu estou aprendendo aqui, irmão. Para você se movimentar no mundo espiritual leve, primeiro, você precisa liberar perdão. Saia liberando perdão para geral. Esse nome que você pensou aí, já libera perdão. Por quê? Isso é amor próprio. Ah, mas ele errou. Sim, errou, mas você está tomando veneno esperando que ele morra, mas quem vai morrer é você. Então não faça isso. Ame-se, pratique o amor próprio. Libere perdão, liga para essa pessoa, faça uma oração aí com Deus para que o Senhor venha trazer essas clarezas para a tua vida. E já aí um ponto aqui que você foi falando, e eu queria pegar nesse ponto aqui, para a gente já caminhar para nossas partes finais aqui. Você falou que ou a casa está habitada com o Espírito de Deus ou habitada com o Espírito que rege nas trevas. E como funciona para aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida para o Senhor Jesus Cristo? Certo, elas nunca ouviram a respeito de Jesus, não ouviram falar ou coisa assim? É isso. Vamos embora. A Bíblia vai dizer que aqueles que sem lei pecaram, sem lei pereceram. Então, tem algumas linhas teológicas que tentam defender que Deus não condenaria uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho. Certo? Que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Tá ok, certo. Agora vamos lá. O que é que a Bíblia nos ensina no livro de Levítico? Existem sacrifícios que eram feitos por pecados que você nem soube que praticou. Quem pecou o primeiro pecado foi Adão. A consequência do pecado é a morte. Por que tem gente morrendo se ela nunca ouviu que ela pecou? Não deveria morrer, deveria estar vivo até hoje. Outra questão, vamos embora. Jesus, ele disse a exclusividade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, nem ninguém vai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você pode ir até o Pai porque você não sabia que Jesus existiu, eu estou dizendo que a ignorância não é o único, que Jesus não é o único caminho. Existe outro caminho que é você não conhecer. Neste caso, a maior estratégia missionária do mundo seria se calar a boca, não contar nada a ninguém. Que eles iam morrer inocentes. E no final ia ser salvo. Olha só. Então, de certa maneira, Deus leva em conta assim. Agora vamos lá. Em que contexto que apareceu o texto de que Deus não leva em conta o tempo da ignorância? É Atos, capítulo 17, ele falando do altar ao Deus desconhecido. Deus não levou em conta dos atenienses, tem um altar ali dedicado a Deus que eles não conheciam. E agora pede no mundo inteiro que todos se arrependam. Mas o fato é que aquele que sem lei pecou, Romanos vai dizer, sem lei também pereceram e serão julgados pela lei da consciência. O que a gente entende é que existe condenação, existe níveis de condenação. Assim como no céu, Paulo vai dizer em Coríntios 15, que existe gente com o corpo mais glorificado do que o outro quando chegar no céu, também o inferno arderá mais para uns do que para outros. A destruição será mais terrível para um do que para outro. Agora, a ignorância não pode ser um caminho a Deus, porque se for, Jesus mentiu para nós, ele não é o único caminho. E não haveria tanto apelo necessário quanto o que Jesus faz a nós, dizendo o seguinte: ide por todo mundo e prega o evangelho. Por que Paulo se desgastou tanto? Por que missionários oravam 6 horas, 7 horas? Homens que nem John Wesley acordava cedo e orava para pregar o evangelho, pregava 7 sermões por dia, pregando a cavalo, andou tanto tempo. Por que o Whitefield se desgastou tanto? Porque eles entendiam que não existe outro caminho para a salvação daqueles que estavam ouvindo, senão Jesus. Ou a gente adere a essa ideia de que o Espírito Santo precisa chegar naquela pessoa e convencê-la do pecado, ou ela vai querer achar Deus a partir de outra fonte.
a partir de outro ser. E no final de tudo, esse outro ser nunca pode suprir a necessidade da alma. Meu Deus, meu irmão. Olha só que coisa maravilhosa aqui. O nosso mestre ele vai fazer uma pergunta para nós ali, referente a tudo que estudamos aqui. Meu irmão, isso aqui tá maravilhoso. Eu tô aqui maravilhado. Eu falei que ia sair livro para você. Escreve aí. Já saiu até uma pregação. Pode fazer a pergunta aí. E aí, você comentou aí sobre o irmão que você foi fazer oração em prol da libertação, só que aí por essa falta de perdão ele não estava alcançando. Mas aí você é um cara que tem uma base bíblica, tem um conhecimento, então para você foi fácil discernir. Mas agora uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, como ela vai discernir quando ela está passando por uma batalha espiritual ou quando ela está apenas colhendo as consequências das decisões dela? Que muitos cristãos têm a mania de, tipo, tá passando por uma dificuldade, é o inimigo. É o inimigo que tá me atacando, só que às vezes é uma consequência das próprias decisões erradas dela. Como que a pessoa consegue discernir isso? Sim. Voltando para o que eu disse, de Hebreus capítulo de número 5, vai dizer que o mantimento sólido é para os espirituais, aquele que em decorrência do constante exercício tem os sentidos exercitados para compreender o que é bom e o que é mal. Certo? Então vamos lá. Dentro da tua vida e da tua história, você que não consegue entender o que é que você está passando, você precisa entender uma verdade exclusivamente sua. Qual é essa verdade? A minha vida é direcionada por Deus. Eu entreguei ela a Cristo. Ponto. E descansar nisso. O que for de ordem espiritual, Deus vai colocar alguém no teu caminho para resolver. Um líder, um pastor que vai identificar, um obreiro, um irmão em Cristo Jesus que vai ver que isso daí não é ação natural. Você não está sozinho. Para isso que existe igreja. Ok? Se você ainda não tem maturidade para entender, olha, quando você era bebê, você não tinha uma mãe que amamentou você, trocou tuas fraldas, cuidou de você. Para isso existe uma igreja. Homens mais espirituais, mulheres mais espirituais que vão cuidar do teu caso e te ajudar. Ok? Além da própria Bíblia, se você é um novo convertido, além da própria Bíblia que já existe, da oração e do jejum, que pode livrar você, limpar você, uma coisa que você precisa entender é, uma vez que você entregou a vida a Cristo, a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então toda maldição, toda perseguição espiritual acaba ali. Só que ela pode permanecer se os comportamentos que trouxe essas entidades continuar acontecendo. Vou explicar isso aqui de outro jeito, que talvez tem gente que não entende assim. Tem gente que é mais lúdica, você tem que dar um exemplo melhor. Então vamos lá. Você já assistiu aqueles programas de acumulador que aparecem no Discovery? Aquele tipo de gente que tem problema de acumulação? Passa na rua, tem um guarda-roupa que cuidavam de um gorila lá dentro. Guardava um gorila. Tá tudo destruído. Ele pega aquilo ali e leva pra casa. Não, isso aqui tem jeito. Aí passa uma pia que já não tem mais nem cuba, a pia toda amassada. Fala, não, isso aqui tem jeito. Aí leva pra casa. Aí não pode ver nada na rua que ele leva, sabe? No final de tudo, vamos tentar dizer, não é que seja, mas pode ser e pode não ser. Vamos lá. Mas digamos que uma pessoa dessa, ela tem um espírito que leva ela a isso. Beleza? É só para suposição. Não que todo mundo que tenha isso é um espírito. Mas só para a gente entender. Digamos que a pessoa tem um espírito de acumulação. Ela estava passando o dia na rua e viu o Rodrigo pregando o evangelho. O evangelho estava sendo pregado a partir da vida do Rodrigo. O Rodrigo estava lá pregando com a caixa de som aqui no Ipava, anunciando o evangelho. Ou ela viu um vídeo do Rodrigo e ficou feliz da vida assistindo esse podcast e no final ela entrega a vida a Jesus. E o Rodrigo orou, o espírito imundo foi embora, essa pessoa está liberta. Você resolveu o problema? Não. Não. Quando ela voltar para casa, o que é que tem lá? Mesmo espírito. Não. A mesma sujeira que ela acumulou a vida inteira. A nossa vida é um acumulado de comportamento ruim que a gente aprendeu desde que a gente nasceu. E quando o evangelho chega, ele tem que mudar esse comportamento. Se você chegar em casa, a casa estiver toda suja, tiver rato, barata, mosca, o que você vai fazer? Você vai pegar um porrete e sair matando rato por rato, matando barata após barata, matando coisa, ou você vai limpar a casa? Vai limpar a casa. Então, uma vez que você limpa a casa, não tem mais espaço nem para o rato, nem para barata, nem para mosca. Meu Deus, hein? A mesma coisa é a vida espiritual. Tem coisas que é comportamento, que precisa ser mudado. Ele não é um comportamento demoníaco, mas ele abre margem para o demônio agir. Então, digamos, vamos lá, gente que tende a não falar a verdade, isso é um comportamento de andar mentindo. É evangélico, acabou de acreditar, mas ele ainda precisa mudar esse comportamento que ele aprendeu a vida inteira. Entra aí, ele se liberta, então. Entra aí, no caso, João 8, verso de número 31 em diante. Assim disse Jesus aos judeus que creram nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos
Libertará. Ora, mas eles não já tinham crido? A justificação não é pela fé? Eles não já creram? Não era para ser filho? São filhos de Deus, mas agora tem um comportamento inteiro, um processo que é chamado de santificação, que se você não arrumar ele na sua vida, ele vai continuar dando margem para coisas erradas. Exemplo, você é crente, mas nunca largou o vício da pornografia. Aceitou, você creu em Cristo, diz que ele é o seu Senhor, mas esse comportamento está trazendo ações espirituais que você vai ter que lidar com isso. Então, qual é o melhor agora? Você ficar expulsando demônio após demônio, depois voltar lá e assistir de novo para o demônio voltar, ou você parar com o comportamento? Parar o comportamento. Então, é esse o ponto. Então, como é que você entende? A Bíblia diz que nós somos mordomos das coisas que Deus tem destinado a nós e dado na nossa mão. A sua casa, a sua família, a sua saúde, seus negócios, a vida que você tem, a família que você tem, o estado onde você nasceu, as coisas que Deus te deu na tua mão, as coisas que você está envolvida, Deus tem te dado para você cuidar disso. Só que a grande questão é, você tem que saber cuidar. E se você está cuidando como Deus mandou você cuidar, e ainda assim você está sofrendo resistência, aí é que você abre o alerta para que você está numa batalha. Exemplo, é uma pessoa que administra bem o dinheiro, não gasta mais do que o que ganha, não anda fazendo compras absurdas de cartão de crédito, mas as coisas parecem que não estão andando. O carro sempre quebrando, sempre tendo alguma coisa que tem que gastar, arruma uma coisa, quebrar outra, aí é um momento de abrir um alerta. Agora, se você é um descuidado com o teu cartão de crédito, gasta à toa, não pode ver um fast food que compra, não pode ver uma promoção da Shopee que passa o cartão, e no final de tudo a fatura chegou, você diz que é o devorador, não, é você que não está cuidando. Aí tem que saber mensurar quando é espiritual e quando é falta de organização. Sim. Né? Então assim, ó, a salvação ela é dada de graça no momento que você crê. Na hora que você crê, a salvação ela é te dada, a vida eterna ela é te dada ali. Agora o discipulado, embora que a salvação não te cobre nada, o discipulado te custa tudo. Eita, isso é forte. A salvação, ela não você não pagou nada, você não orou nada, você não fez nada para recebê-la. Você só creu. Você estendeu as mãos em fé para receber a salvação que Jesus te deu. Agora, o discipulado, que é o que Jesus disse em João 8, 31 ao 36, ele vai dizer para os discípulos, se permanecer na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Então, para ser discípulo de Cristo, para ser parecido com Cristo, você vai ter que aceitar que o teu comportamento mude. E se o comportamento não muda, você continua dando margem para aquele que vai atrapalhar a tua vida. Eita, meu Deus. Então, nisso, Rodrigo, você consegue ver gente que é bênção no ministério. Prega horrores. Prega que Deus abençoa. Gente é curada, é liberta, mas dentro de casa ele é um fiasco. Porque em uma área ele submeteu a Deus, outra não. Outra não, meu Deus. Ou seja, não se rendeu pro total, né? Então, e é este o ponto. O Espírito quer que você entenda que ele quer ser Senhor de tudo. Controlar tudo e guiar tudo. Ou você se submete à plena ação dele, ou você vai deixar áreas sujeitas à manipulação maligna. Coisas que você recebeu de herança do seu pai, da sua mãe, por comportamento que veio até você, em Cristo é quebrado. Mas se você manter o comportamento que trouxe essas entidades, ele volta. Meu Deus. E aí entra a tal da maldição hereditária, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, deixa para outra aula. Deixa eu botar, meu Deus. Luiz, você faz uma pergunta aí dos nossos colaboradores? Não, era só essa aí mesmo. Era só essa mesmo. Meu Deus, meu irmão. Olha só que conteúdo maravilhoso que você recebeu aqui. Eu quero falar para você que esse conteúdo que você recebeu aqui foi mais de 100 livros que o Djaí já leu no decorrer da vida dele. E o entendimento que ele tem das escrituras, o que Deus deu para ele é algo lindo, é algo maravilhoso. Então, se você chegou até aqui, você vai colocar aqui, ó, para eu saber que você chegou até aqui, você vai falar as 3 fases que o reino das trevas age e atua. Eu vou saber que você chegou até o final aqui. Meu Deus, já eu tô saindo daqui maravilhado, tô saindo daqui em alerta também, porque eu já levo muito em consideração aquele texto de Paulo, que o próximo passo para quem está em pé não é voar, é cair. Então, ou seja, é manter o pé no chão e andar na moralzinha, sempre se a luz acender, correr para organizar, para resolver essas questões que vai estar aberta aí. Djaí, teve algum ponto que você queria falar e a gente não falou aqui? Na verdade, nem entrou em assunto. Para falar a verdade, nós não pegamos os textos principais referente à batalha mesmo. Por exemplo, o tão falado Efésios 6, as armaduras de Deus. Nós não entramos minuciosamente em Daniel 9. Nós não entramos minuciosamente em Lucas 11. Todos eles vão tratar diretamente a ideia de batalha espiritual em si, ok? Porém, de novo, toda a libertação acontece em Cristo. E se teu comportamento muda, se a legalidade acaba, já não há mais espaço para o inimigo. Uma vez que o perdão é liberado,
uma vez que o pecado é confessado. Quando um pecado é confessado, Rodrigo, você tira ele das trevas que estava em oculto e traz ele à luz para ser tratado. Eita, meu O Deus, que hein? está em trevas tem alguém que pode mexer nele. O que está em luz ele já não mexe mais. Meu Deus, Então, que forte isso. o tempo não apaga pecado. Pecado que você cometeu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, pode ter um demônio de estimação aí que você nem sabia que está te atrapalhando e é por isso que as coisas não andam. Exemplo, o caso da mulher encurvada que tinha um espírito de enfermidade que Jesus curou ela. Ela andava Meu encurvada Deus. e o texto diz que há 18 anos ela estava naquela situação. O texto, Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão. Não seria lícito libertar esta filha de Abraão, Meu Deus. que desde tanto tempo está presa com um espírito de enfermidade? Agora a questão é, quem são os que Jesus chama de filho de Abraão na Bíblia? Não é os descendentes sanguíneos, é aqueles que seguem a mesma fé. Os fariseus, quando quiseram se arrogar filho de Abraão, ele disse, olha, vocês são filhos de Satanás, que é mentiroso, pai da mentira e nunca permaneceu na verdade. Vocês querem agradar o pai de vocês. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês se alegrariam com o que eu digo, porque Abraão viu meus dias e se alegrou. Você vai ver mais à frente, Paulo falando para Timóteo que os servos do Senhor, alguém que já teve a visão liberada, alguém que já nasceu de novo, alguém que entendeu o evangelho, que a mente dessa pessoa já abriu, se essa pessoa não cuidar, ela pode estar sendo escravizada por uma ação maligna. E neste caso, a gente, como ensinador, tem que ter paciência com essa pessoa e esperar que Deus dê sabedoria a ela, dê clareza a ela, para ela reconhecer o erro que está e sair da prisão do diabo em cuja vontade está preso. Então é alguém que já creu, alguém que foi liberto, alguém que deveria estar na caminhada, mas em dado momento entrou por um caminho errado e esse caminho escravizou essa pessoa. Eita. E é necessário você ter paciência com essa pessoa, Pra tratar esperando que Deus dê o arrependimento a essa pessoa. Isso daqui é interessante, que é sinal que o arrependimento não veio de você. Quem te dá arrependimento é Deus. Então o arrependimento gere no coração dessa pessoa de novo, para que ela saia do estado que está e reconheça de novo que precisa de mudança. Então o discipulado vai nos custar tudo, embora que a salvação é dada de graça. Meu Deus, irmão. Olha só, eu entendi aqui, gente, que o Espírito Santo nos direciona. E o Espírito Santo falou, esse assunto é tão bom que eu vou deixar a segunda parte. E aí eu já faço o convite aqui para a gente falar especificamente sobre esses pontos que você pontuou aqui, sobre o discipulado. Mas o ponto que eu entendi, senti no meu espírito aqui, que falamos, foi da questão da igreja não reconhecer o seu chamado como embaixador. Por isso que estamos perdendo território, porque quando Jesus deu a revelação para Pedro, ele disse, as portas do inferno não vai prevalecer contra você, remetendo que era nós, igreja, que deveria estar atacando. Hoje, observando os lugares que eu estou passando, assistindo algumas coisas que eu estou assistindo, isso presencialmente, eu estou vendo que a igreja está retrocedendo e o reino das trevas é que está avançando, ou seja, é o reino das trevas que está atacando a igreja, porque a igreja, como você bem disse, está com a sua visão e identidade desconfigurada, por isso não está agindo como deveria agir. Aí nós temos que esperar Deus descer para ver se faz o que fez lá na Torre de Babel. Confunde o nosso movimento aqui, talvez o nosso culto, e nos coloque para funcionar da forma que ele nos chamou. Eu entendi isso aqui, Jane, nesse ponto. Olha, dentro do texto que você mesmo citou, exemplo, o fato de ser embaixadores de Cristo, é 2 Coríntios 5, verso do 14 em diante, ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange, Olha aí, ó. julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, se Jesus morreu por todos, a dívida de todos foi paga. Então logo todos morreram. Para Deus é como ninguém devesse mais nada. Aí o texto diz, verso 15, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. O problema de muita gente, é fácil eu olhar as outras pessoas e desumanizá-la, porque eu estou vivendo para mim. Meu Deus. É o meu anseio, o meu propósito, a minha vontade, o meu sonho. Restituir, eu quero de volta o que é meu. Tá entendendo? Não que o hino em si seja errado, mas a humanização, o sempre trazer o que Deus pode fazer por mim, é o que eu venho buscar. Não é a vontade de Deus para mim, é o que eu quero que Deus realize para mim. Aí verso 16 ele diz assim, que daqui por diante a ninguém mais conheçamos segundo a carne, ou seja, segundo o padrão de vista humano. Ainda que tenhamos conhecido o próprio Cristo segundo a carne, contudo já não conhecemos mais deste modo. Ou seja, não olhe para os seres humanos a partir do erro que eles cometem. Olhe para eles como alguém que, se eles parar de resistir à vontade de Deus, eles vão ver o plano de Deus desenrolando na vida deles. Pois se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Meu Deus, eu creio nisso e esse é o propósito.
desse projeto, desse canal, para que você venha a entender, porque Jair, Deus me chamou com um propósito bem claro de Sim. trabalhar no fundamento, cara. Eu já tentei, amigo já me falou, pô, eu pago a sua faculdade para você fazer psicologia, você desenrola bem falando. Eu fui orar, Deus, o cara vai pagar. E Deus falou para mim, não, eu te chamei para você trabalhar no fundamento, vai estudar, vai ler as escrituras. Tô aqui, Deus deu esse projeto, a gente vai fazer 3 anos aqui, né, Liz? 3 anos que esse projeto aqui tem os desafios que enfrentamos, tem as lutas que enfrentamos aqui, mas é muito gratificante. Por exemplo, esses dias eu recebi um áudio de uma irmã bem amada, amiga nossa aí, que assistiu um dos nossos vídeos, nosso conteúdo que a gente posta aí, e recebeu direção de Deus. Então a gente crê nisso, que o que sai daqui é direção para a sua vida. Por isso, não costumamos fazer isso aqui, mas mediante ao Espírito, ao final desse episódio, eu vou pedir para o pastor Jair para orar aqui. E se você está passando por alguma fase de cura que você precisa, mas é gravado, o Espírito Santo não tem impedimento para ele. Atemporal. Se você, né, atemporal. Se você ouvir aí, crer, ele vai te curar aí, você vai testemunhar, vai contar o testemunho aqui, porque servimos um Deus que age, continua fazendo. Deus ainda faz milagre, ele faz sim. De Jair tem um monte de testemunho para contar, eu tenho um monte de testemunho para contar e você também tem. Então, não vamos ser sensacionalistas, né? Sensacionista. É, sensacionista, falar, ele só fez lá. Não, ele faz aqui. É só você se colocar na posição, se posicionar como uma guerreira, como um guerreiro, que você vai movimentar o reino de Deus. E eu acredito que o que o mundo precisa não é de uma religião, é do reino, é do governo que o Senhor Jesus Cristo traz. Jair, eu queria que você deixasse aí a sua consideração final e uma palavra antes da oração, uma palavra bem poderosa para algum irmão que está vivendo uma batalha espiritual ou até problema de identidade. Fechou. Vamos lá, vou olhar direto para a câmera para me falar diretamente com você. Entenda algo que você precisa saber a respeito de Deus. Quem já leu a parábola do filho pródigo, sabe que nessa parábola tem um filho que vai embora e um filho que fica em casa. Porém, ambos os dois eles têm uma visão distorcida a respeito do pai. O filho que foi embora, ele achava que perto do pai ele não conseguia desfrutar tudo o que precisava. Ele vai embora, gasta todo o seu dinheiro, e o filho mais velho fica em casa e ele continua ali trabalhando para o pai. Quando o filho mais novo pensa em voltar, ele não pensa em voltar por amor ao pai. Ele pensa em voltar porque os trabalhadores do pai têm pão e ele não. Então não é saudade do pai, é saudade do pão. O filho mais velho que ficou, ele tem basicamente a mesma estrutura de pensamento. O mais novo está voltando querendo trabalhar para ter o pão e o mais velho está querendo ganhar o amor do pai pelo seu trabalho. E ele chega para o pai e diz, eu trabalhei contigo todo este tempo e tu nunca me deste um cabrito para mim me alegrar. E ele tem que ouvir a resposta do pai dizendo o seguinte, mas tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho te pertence. Ou seja, você é meu filho, você não precisava trabalhar para ter. Isso aqui é tudo herança tua. Então, há pessoas que se aproximam de Deus como servo só. Você não é só servo. Você é filho. O que que sobra de você? Se você não enxergar mais, se você não andar mais, se você não puder falar mais, se você não puder mexer os braços nem as pernas, se você ficar em cima de uma cama vegetando, o que que sobra de você? Quem é você? Se você não tivesse perna, nem braço, nem boca para falar, não tivesse visão para enxergar, estivesse em cima de uma cama, quem é você? Se você respondeu da resposta certa, você deve ter respondido da seguinte maneira, eu continuo sendo filho de Deus. Eu não deixo de ser filho, porque eu não estou podendo trabalhar, mas mesmo no estado que estou, o meu pai ainda é o mesmo. Você não altera quem você é por aquilo que você deixou de fazer. Você não se torna filho de Deus pelo tanto que você faz. Você já é filho de Deus, por isso que você quer se aproximar dele. Então, se você parar de resistir à ação de Deus, ele vai desbloquear o teu caminho e você começará a andar e ver que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu quero orar com você neste momento. E se em algum momento... Dejaí, mas eu não assisti ao vivo o podcast. Não tem problema. Eu quero dar ordem em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Nós vamos orar agora. E eu já vou te dizer uma das coisas que vai acontecer. Se de alguma maneira você estiver sendo assediado por alguma ação maligna, um desses sinais Deus vai te dar. Ou você vai sentir sensação de enjoo,
Ou você vai sentir a mão formigando, ou o pé formigando, ou a barriga doendo, ou a cabeça sentindo tontura. E se isso acontecer, eu declaro que Jesus vai te libertar hoje, agora, já, neste momento que você está assistindo. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite. Outra coisa que eu tenho para te dizer, se você estiver com algum tipo de dor no corpo, na cabeça, na mão, no pé, nas costas, onde quer que seja, coloque a sua mão sobre esta dor e nós vamos orar neste momento. Eu quero declarar o nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. E nós conhecemos o Deus que é o Deus de perto e de longe, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é o Deus que você serve, que é o teu Pai. A maneira como Jesus se dirigia sempre a Deus é a mesma. Pai, Pai, Pai. Você tem um pai. Você não precisa trabalhar para ser filho dele. Você já é filho. É por isso que você quer conhecê-lo mais, estar mais perto dele. E ele te chama como filho. Volte como filho, não volte como trabalhador. Porque na casa quem entra é filho. O trabalhador fica do lado de fora. Então vamos orar neste momento. Se alguma dessas coisas acontecer, nós declaramos a saúde sobre a tua vida em nome de Jesus. Pai, eu declaro o teu nome, ó Pai, sobre a vida de quem está me assistindo agora neste momento. Não importa, ó Pai, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, se essa pessoa perdeu o sono e está assistindo. Ó Deus e Pai, não importa, ó Deus, se essa pessoa errou, falhou ou pecou. Eu entendo que essa pessoa já entendeu, ó Pai, a dificuldade que está passando. Eu entendo, ó Pai, que essa pessoa já percebeu, ó Deus, que precisa do Senhor, ó Pai, restaurando a vida dela. Ela se arrepende dos pecados que praticou. Ela entende que precisa do Senhor direcionando a vida dela. E como consequência, Pai, eu quero dar a ordem agora. Toda a sensação de enjoo, toda a mão formigando, todo o pé formigando, toda a cabeça com tontura. Eu dou a ordem agora, todo mal, saia em nome de Jesus. Não somente isso, Pai. Eu oro por quem está enfermo, com qualquer tipo de enfermidade, seja câncer, seja, Senhor, diabetes, seja pressão alta, seja, Senhor, dor nas costas, dor de cabeça, seja ombro que não está mexendo direito, seja dor nos joelhos, água no joelho, seja tornozelo, fibromialgia, seja problema emocional. Eu dou a ordem agora ao foco dessa dor. Ouça a voz do Senhor e em nome de Jesus eu dou a ordem, todo mal saia agora em nome de Jesus. Eu não vou orar duas vezes e depois você vai colocar o comentário aí. Procure a dor e veja se ela ainda saiu. Eu acredito que já saiu em nome de Jesus. Se Deus quiser, numa próxima oportunidade com meu amigo Rodrigo, nós continuamos o assunto e falamos mais sobre outras coisas. Deus abençoe. Meu Deus. E você sabe, para ter uma manhã melhor, você precisa mudar o seu hoje.